definindo os termos. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. 1 Timóteo 2:9. Quando eu era recém-convertido, participei de uma conferência anual de jovens em uma praia da Califórnia. Ali, algumas questões sobre a conveniência de andar bem ou mal vestido levaram-me à palavra de Deus e à oração. Estas me fizeram concluir que não deveria mais participar daquela conferência. Também tinha filhos que me faziam perguntas sinceras sobre este assunto. As tentativas de explicar ao fundador da conferência o motivo por que não a frequentaria mais e de responder às indagações de meus filhos resultaram neste livro. No que se refere à conferência, minhas preocupações não se centralizavam na ortodoxia nem na capacidade dos ensinadores que a conduziam. Tudo isso era excelente. Eles, assim como eu, declaravam com firmeza que acreditavam no senhorio de Jesus Cristo em cada área da vida cristã, incluindo a doutrina da liberdade cristã. Todavia, o que me inquietou foi isto. A praia, com a atmosfera lasciva que a cercava e as roupas dos participantes da conferência, não se harmonizavam com a pregação sobre a santidade de Deus. Isto produziu uma mensagem confusa, uma mistura conflitante de santidade com impureza, e me fez recordar o desagradável cheiro de perfume misturado com fumaça de cigarro. Tal situação levou-me a examinar de modo geral o assunto da modéstia, e de modo particular a modéstia nas vestes de banho. Por que nas vestes de banho? Porque as evidências bíblicas me convenceram de que o padrão das roupas de banho modernas está caracterizado por nudez e modesta. Após uma boa pesquisa, descobri que a indústria da moda utilizou a roupa de banho para mudar a opinião pública a respeito do vestir-se com modéstia. Em outras palavras, os estilistas usaram a moda para despir a sociedade. E isto é exatamente oposto à modéstia cristã. Examinar assuntos relativos a trajes de banho nos instruirá, eu espero, no vasto campo da moda e da modéstia. Então, o que é modéstia? Assim como as palavras amor e fé, usamos frequentemente a palavra modéstia sem compreender o seu verdadeiro significado. Os dicionários modernos oferecem definições tais como 1. Ausência de vaidade, despretensão, desambição, simplicidade. 2. Reserva, pudor, decência, gravidade, compostura. 3. Moderação, sobriedade. 4. Ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. Despretensão. 5. Comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos, sobriedade. 6. Desprezo ao luxo, à ostentação. 7. Conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, pudor, decência. Noah Webster definiu modéstia como aquela disposição humilde que acompanha uma estimativa moderada da dignidade e importância de alguém. Ele disse mais: nas mulheres, a modéstia tem o mesmo caráter que tem nos homens, mas a palavra também é usada como sinônimo de castidade ou pureza de comportamento. Neste sentido, a modéstia resulta da pureza da mente ou do temor de sofrer desgraça e ignomínia. Temor esse fortalecido pela educação e princípios. A modéstia sincera é o encanto mais doce da excelência feminina, a mais preciosa joia da coroa de honra
das mulheres. De acordo com estas definições, a modéstia possui um conceito amplo, não limitado à conotação sexual. É um estado de mente ou disposição que expressa uma estimativa humilde de alguém a respeito de si mesmo diante de Deus. A modéstia, tal como a humildade, é o oposto de audácia e arrogância. Procura não atrair a atenção para si mesma, nem se mostrar de maneira inconveniente. Aparentemente, Noah Webster relacionou a modéstia à castidade, porque castidade significa pureza moral em pensamento e conduta. A pureza moral, a semelhança da humildade, não exibirá sensualidade nem ostentação. Várias palavras nos esclarecem o ponto de vista bíblico sobre a modéstia. 1 Timóteo 2,9 afirma que as mulheres devem vestir-se em traje decente, com modéstia e bom senso. A palavra grega traduzida por decente tem o significado geral de respeitável, honrável e, quando usado em referência à mulher, significa em outras passagens, tal como neste versículo, modesto. George Knight III observa que adornos e vestes constituem uma área com a qual as mulheres estão frequentemente preocupadas e na qual existem grandes perigos de imodéstia e indiscrição. Por isso, o apóstolo Paulo os estabeleceu como centro de sua exortação e ordenou que as mulheres se ataviem com modéstia e bom senso, de forma a manter harmonia com sua confissão e sua vida cristã. Por conseguinte, a modéstia é um dos elementos do caráter cristão e nossas vestes devem fazer a mesma confissão que os nossos lábios fazem. A ordem dada por Paulo nos transmite a ideia de que este é um assunto especialmente perigoso para as mulheres. De acordo com Knight, a expressão com modéstia denota um estado de mente ou atitude necessária com a qual alguém deve se preocupar e, como resultado, vestir-se com modéstia. Significa um sentimento moral, reverência, temor, respeito para com o sentimento ou a opinião de outros ou para com a consciência de alguém. Consequentemente, vergonha, respeito próprio, senso de honra. William Hendrickson disse que modéstia indica um senso de vergonha, de respeito aos limites da conveniência. Isso significa que a modéstia conhece os limites e deseja permanecer dentro deles. A modéstia não quer exibir-se. Finalmente, a expressão bom senso tem entre os seus significados o sentido geral de bom discernimento, moderação, autocontrole, que ao ser visto nas mulheres é entendido como decência, castidade. Bom senso significa um domínio sobre as paixões do corpo, um estado de senhorio sobre si mesmo na área de apetites. O significado básico da palavra tem nuances e conotações diferentes, representando o autodomínio interior com seu governo constante sobre todas as paixões e desejos. O autodomínio que impede o surgimento da tentação à imodéstia. Na realidade, Paulo estava dizendo que, quando essas atitudes controlam de modo autoconsciente a mente de uma mulher, o resultado é evidente em seu vestuário modesto. Kelly disse a respeito de modéstia e bom senso: a primeira expressão utilizada tão somente neste versículo em todo o Novo Testamento tem a conotação de recato feminino em questões de sexo. A segunda expressão afirma basicamente a ideia de perfeito autossenhorio nos apetites físicos. Aplicada à mulher, também possui uma nuance especificamente sexual. Gastei tempo explicando o significado destas palavras.
Em parte porque em nossos dias existem pastores que tomam estas palavras de Paulo como se aplicando tão somente a roupas luxuosas, caras e extravagantes na igreja. O argumento deles é que tais roupas distraem a atenção em cultos de adoração. No entanto, eles param aí e não prosseguem. Concordo, sinceramente, que esta ideia está incluída nas palavras de Paulo. Mas esses pastores ignoram ou menosprezam o aspecto sexual que se encontrava evidente no pensamento de Paulo, ao mesmo tempo que a exortação do apóstolo se conforma com a reprimenda popular dirigida contra a extravagância feminina. Talvez o pensamento primordial de Paulo era a inconveniência de que as mulheres se aproveitassem de seus encantos físicos em tais ocasiões, bem como a perturbação emocional que poderiam causar aos seus irmãos em Cristo. Knight explica: a razão por que o apóstolo Paulo proibiu as mulheres de usarem estilos requintados de cabelo, adornos de joia e roupas extremamente caras se torna evidente quando alguém fica ciente, por meio da literatura daquela época, do tempo excessivo, do preço e do esforço exigido por arranjos de cabelos e joias, não somente como exibição ostentosa, mas também como padrão usado por cortesãs e prostitutas. Paulo estava proibindo o excesso e a sensualidade. Excesso e sensualidade, ambos influenciam a modéstia. A mulher crente tem de controlar, de modo consciente, suas paixões, em vez de se arrumar de maneira requintada, dispendiosa e sensual. Se forem modestas, não chamarão atenção para si mesmas de maneira errada. As vestes da mulher verdadeiramente cristã não dirão sexo, orgulho, dinheiro, e sim pureza, humildade, moderação. Mais uma coisa, visto que o contexto imediato da epístola de Paulo a Timóteo se refere ao comportamento do crente na igreja, alguns afirmam que Paulo limita a discussão a distrações na igreja e não a princípios referentes ao uso de vestimenta em todas as ocasiões. Novamente, creio que tal afirmativa perde completamente de vista o argumento de Paulo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, o princípio que nos instrui a ordenar nossa vida na adoração a Deus deveria, em última instância, também direcionar nosso viver diário na presença de Deus. Alguém pode concluir honestamente que uma mulher deva vestir-se com modéstia na presença dos homens e de Deus, na adoração coletiva, e vestir-se com ostentação e sensualidade fora da igreja? O discernimento de Knight é bastante perspicaz neste ponto. As instruções de Paulo às mulheres, assim como as instruções precedentes aos homens, estão relacionadas ao contexto da comunidade de crentes reunidos, mas não se limitam a esse contexto. Os homens sempre têm de viver em santidade, evitando ira e disputas, especialmente em conexão com a oração em favor de outros. As mulheres têm de viver de acordo com a sua confissão de piedade, vestindo-se com modéstia e discrição, manifestando um relacionamento apropriado com os homens no que diz respeito à questão da autoridade. Portanto, temos uma ordem bíblica para o vestir-se com modéstia que começa no contexto da adoração coletiva e estende-se ao nosso viver diário. Entretanto, havendo dito isto, a modéstia não é primariamente uma questão de vestimenta, e sim uma questão do coração. Se o coração está correto diante de Deus, ele se governará em pureza, acompanhada de humildade e se expressará em modéstia. Calvino fez a seguinte observação: temos sempre de começar com as disposições, pois onde a devassidão reina no íntimo, não haverá qualquer castidade, e onde a cobiça reina no íntimo, não haverá modéstia nas vestes exteriores. Ele concluiu:
Sem dúvida alguma, a vestimenta de uma mulher piedosa e virtuosa tem de ser diferente das vestes de uma prostituta. Se a piedade tem de ser provada pelas obras, a verbalização de ser crente também precisa ser visível em vestes decentes e apropriadas. Isto se aplica não somente à adoração coletiva, mas também ao viver diário. Embora seja verdadeiro que alguém pode vestir-se com modéstia impulsionado por um motivo orgulhoso e pecaminoso, não é possível que alguém se vista com sensualidade e ostentação impulsionado por um motivo correto. Por conseguinte, a pureza e a humildade de um coração regenerado internamente têm de se expressar em última instância por meio de roupas modestas no exterior. Portanto, visto que a modéstia tem várias definições, extrairemos das Escrituras a nossa definição. A modéstia cristã é o autodomínio íntimo, arraigado em um entendimento apropriado de si mesmo diante de Deus, um entendimento que se expressará exteriormente com humildade e pureza de um amor genuíno por Jesus Cristo, em vez de expressar-se na glorificação e promoção de si mesmo. A modéstia cristã não se revelará publicamente em nudez pecaminosa.